Amores, como estão? Tudo bem? Vamos para mais um videozinho. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre conjuntos especiais, né? Entre os conjuntos especiais nós temos o conjunto universo, nós temos o conjunto unitário e o conjunto vazio. São três dos conjuntos especiais que nós temos aqui, tá? Então vamos começar pelo conjunto unitário. Né? O que é o conjunto unitário? É um elemento, é um conjunto ao qual só tem um único elemento. E ele pode ser como? Ele pode ser tanto algum determinado valor que seja único, né? Ou alguma coisa descritiva. Ou eu posso colocar ele de uma forma descritiva, por exemplo. Né? Então vamos, por exemplo, aqui no unitário. X que contenha eu. Veja que eu estou colocando eu, Bruno. Né? Então, eu, essa pessoa que vos fala. Então, só tem eu no mundo. Né? Pelo menos que eu saiba, não tenho nenhum clone. Né? E mesmo que eu tivesse um clone, entre se tratando de experiências de vida, coisas que já se passaram, etc. e tal, eu posso considerar que só exista eu no mundo. Por mais que existam pessoas parecidas, por mais que eu seja parecido com qualquer outra pessoa, ou pretenda ser determinada pessoa, de qualquer forma só existe eu. Assim como só existe você, assim como só existe sua mãe, seu pai, existiram seus outros parentes e assim por diante. Tá? Uma outra coisa que eu posso colocar, por exemplo, uma questão mais descritiva. Então, por exemplo, eu posso colocar x tal que x seja a capital do Brasil em 2021, por exemplo. É Brasília, não tem outra capital, né? Capital do Brasil, da nação, do país Brasil. X, o presidente do Brasil em 2021. X, a presidente do Brasil em 2018. Né? Então, é único, não tem outra. Né? Então, falo sobre o Bolsonaro desse ano, falo sobre a Dilma Rousseff em 2018. Né? E dane-se as paixões políticas que vocês têm. Tá? Tô só usando exemplo. Beleza? Então, é isso. Esse é o conjunto unitário. Tem um elemento e alguma coisa que seja única. Né? Não necessariamente única, mas é um elemento ao qual é um conjunto ao qual só tem uma única coisa. Tá bom? Eu estou falando mais unitário, eu estou partindo mais do pressuposto que tipo, seja algo único. Né? Mas não necessariamente tem que ser algo único. É um conjunto ao qual tenha um elemento. Tá bom? Um conjunto vazio. Um conjunto vazio, eu vou colocar algo descritivo. E é um exemplo, inclusive, que tem aqui no livro, que é esse livro que eu estou usando, tá? Introdução à Lógica, do César Mortari, né? A versão ampliada. Então, por exemplo, x tal que x seja diferente de x. Não tem como algo ser diferente dele mesmo. Uma pessoa ser diferente dela mesma. Não tem como. Por mais que tenha um conjunto de uma linha de produção de alguma coisa, né, não tem como A ser diferente de A. Então, por exemplo, o exemplo que eu fiz aqui é essa tiarinha que usa aqui para poder colocar no cabelo, né? Às vezes para não ficar aquele monte de aquele chumaço de cabelo na cara, quando eu vou almoçar ou algo do tipo, né? Se bem que quando eu vou almoçar, a maioria das vezes eu prendo. Mas enfim, isso daqui. Isso daqui, por mais que tenha uma linha de produção mostrando e tipo, meu, tenha sido produzido, sei lá, milhões no mesmo dia, né? Isso daqui é único. Não existe outro igual ele. Pode existir outros que tenham a mesma funcionalidade, mas não igual ele. Né? Então, cada algo em si no mundo ele é único, tá bom? Então não tem como aquilo ser diferente dele mesmo. Não estou tratando sobre características diferentes. Então, por exemplo, mesmo que seja características diferentes, para ser mais exato, não tem como um cachorro ser diferente de um cachorro, não tem como uma pessoa ser diferente de uma pessoa, e assim sucessivamente, tá bom? Então, isso daqui, ele retorna o quê? Ele retorna um conjunto vazio. É um conjunto que tem nada. Não tem como isso daqui, o resultado disso, ele é um conjunto vazio, e o símbolozinho vazio, tá? Então, não tem como você ter um conjunto, não tem como, nesse exemplo, né, não tem como você ter alguma coisa que seja diferente dela mesma. O resultado vai dar isso daqui. Ok? Aqui eu estou tratando do resultado. E não confundam conjunto vazio com elemento vazio. Tá? Então, diferente. Beleza? Então é o seguinte, né? Então,
em questão, aqui eu estou falando só tipo diretamente, tá bom? Não estou falando que tipo dependendo de como você trabalhar, subconjunto, caramba, 4 é outra coisa. Mas enfim, né? E como que é o conjunto universo? A impressão quando você escuta a palavra universo, né, é que seja muita coisa, é que seja tudo, né? Tudo que existe no universo em si, desde a galáxia, a Via Láctea, os desenhos animados, né? A sua mãe, seu pai, aquilo que você fez, sei lá, há 10 anos atrás, as coisas atuais, as coisas passadas. Não. O conjunto universo, na grande maioria das vezes, ele vai ter um contexto, tá bom? E isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente estiver tratando sobre, quando nós estivermos tratando sobre tudo e sobre algo, principalmente em lógica proposicional não, lógica de predicados, tá? Isso vai ser bem mais para frente. Lógica de predicados é bem interessante que você entenda essa questão tanto de conjunto e a questão do conjunto universo. Conjunto universo, aqui, ele tem sempre, ou pelo menos assim é o que nós vamos tratar, né? Ele tem sempre um contexto. Então, o contexto é o conjunto de todos os animais com 4 patas, um conjunto de todas as pessoas as quais eu conheço, o conjunto de todas as pessoas que estão na minha faculdade, todas as pessoas que moram na minha cidade, o conjunto de todas as cores que uma pessoa que não tenha problema de visão enxergue, ou seja, tipo, todas as toda o espectro fotovisual, não sei como é que diz, né? Não lembro, tipo, de todas as cores que uma pessoa pode enxergar, né? Porque, por exemplo, infravermelho a pessoa, ser humano não enxerga, né? Ultravioleta, por exemplo, né? Todas as pessoas com bigode e todas as pessoas que tenham 20 dedos nas mãos e nos pés, juntando nas mãos e os pés, né? E assim por diante. Então, sempre vai ter um contexto, o conjunto universo das coisas, né? Então, o conjunto universo dos patos e dos cachorros. Por quê? Porque sim, né? Então, essa é a diferença, tá? Então, nós temos o conjunto universo, nós temos o conjunto unitário, nós temos o conjunto vazio, conjunto que tem nada. Aí minha cachorra também está querendo ensinar para a gente. Isso eu vou mostrar um pouquinho aqui na programação também. Beleza? Então eu fiz aqui rapidinho, uma coisinha bem simplesinha, né? Eu fiz 3 classes. Eu fiz a classe dos cachorros, eu fiz a classe dos patos, eu fiz a classe dos ursos. Né? Classe cachorro, classe pato, classe urso. Né? Então eu tenho aqui a classe A, tenho a classe B, classe B, eu fiz a lista dos cachorros, eu fiz a lista dos patos, fiz a lista dos ursos, né? E eu coloquei a lista de todos. Para quem não sabe, esse operadorzinho aqui, ele simplesmente pega e separa todos os elementos dentro de alguma coisa que seja iterável, como por exemplo uma lista. Né? Putz, eu não sei como é que faz isso, Zuruba, eu não entendi muito bem esse código. Né? Tem lá, eu acho que é o capítulo 5, lá na parte 5 lá dos meus vídeos de Python, que fala sobre os iteráveis e os generators, e também tem a parte 2 ou a parte 3 que fala sobre funções. Na parte de funções eu explico isso aqui. Tá? Então, se quiser entender um pouco mais, tá lá. Beleza? Então eu fiz aqui essa bendita dessa minha lista. Tá? Se eu simplesmente só vier e eu colocar aqui cachorro igual a C underline A, por exemplo, vai dar falso. Porque afinal de contas eu tô colocando coisas diferentes. Tá bom? Por isso que eu vou pegar aqui, cachorro, underline, underline, name. Tá? Que é um atributo da classe, né, que vê qual que é o nome do cachorro, qual que é o nome dessa classe que eu estou trabalhando. E com isso daqui eu vou verificar, né, se tem é class name, é class, desculpa, não é name, class. Com esse daqui eu vou verificar se é da mesma classe, né? Se é a mesma classe, estou verificando pelo nome, tá bom? Com isso daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, por exemplo, um conjunto vazio. Eu vou pegar, por exemplo, vou criar aqui uma classe chamada gaivota ou gaviota, que uma vez eu falei aqui em casa. Beleza? Isso. Classe das gaivotas. Tá bom? Então eu vou fazer aqui um conjunto vazio, por exemplo. Então eu vou querer voltar uma lista, né? X em x, não, x for x em todos, que é a lista que eu estou trabalhando, né? If x ponto underline underline class igual a gaivota ponto underline underline class.
Simples assim. Tudo bem, vai ficar instanciando várias vezes, né? Questão de performance não é muito legal, mas não deixa desse jeito, pelo menos por enquanto. Voltou um conjunto vazio. Voltou nada. Porque, afinal de contas, eu não tenho nenhuma gaviota. Vou falar de novo. Eu não tenho nenhuma gaivota na lista dos caras que tem cachorros, que tem patos, que tem ursos. Eu não tenho nenhuma gaivota. Tá? Agora eu vou colocar, por exemplo, um conjunto unitário aqui não dá para mim fazer, a não ser que eu esteja procurando simplesmente pelo PIA, tá bom? Então aí eu voltaria tipo um conjunto único, por exemplo, se eu fizesse aqui x for x em todos if x igual a p_a. Aí eu voltaria simplesmente só um único objeto, que é o objeto do pato, que é o pato A que eu estou trabalhando. Né? Estou verificando se, tipo, na lista de todas as pessoas, de todos os bichos, né, que seja igual a ele. Lembra do diferente? Né? Como é que eu poderia fazer da lista de todos os bichos que são diferentes de X, por exemplo? Perdão, que não é desse jeito, é aqui. Volta vazio também, porque afinal de contas não tem nenhum objeto que seja diferente dele mesmo. Se eu pegar aqui, por exemplo, o conjunto universo dos... Eu só quero só dos cachorros e dos ursos, por exemplo. Eu poderia fazer assim, ó, x ponto class seja igual a cachorros e dos ursos, né? Cachorro ou, né, x underline class, x ponto, né, perdão, igual ao que dos ursos. Só vai voltar cachorro e urso. E esse daqui pode ser, por exemplo, o meu conjunto universo. É o conjunto ao qual eu estarei trabalhando dado determinado contexto, tá bom? Dado determinada situação ao qual eu estou trabalhando, não necessariamente tem que ser tudo no universo. Pode ser um contexto ao qual eu esteja mexendo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando desse formato ao qual eu também uso programação para poder ensinar essa parte aqui de lógica, né? E é isso aí, beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo, galera.